E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro e eu vim para falar para vocês um pouquinho sobre o meio ambiente. Com essa apresentação, eu pretendo trazer algumas dicas e ideias para que vocês possam plantar hoje e lá no futuro colher grandes resultados. Vamos começar? Bom, você certamente já deve ter se deparado em algum momento da sua vida com essa velha pergunta, né? O que é meio ambiente? Bom, certamente também as primeiras respostas que vêm, né, sempre que essa pergunta é feita meio ambiente são as árvores, meio ambiente são os animais, a água, né? Mas eu venho aqui neste primeiro momento desmistificar este conceito, porque meio ambiente não se resume apenas a estas respostas. Segundo a definição que nós temos lá da ONU, né, em conformidade também com a CONAMA de 2002, o meio ambiente ele é um conjunto de elementos físicos, químicos e biológicos e sociais que podem causar efeitos diretos ou indiretos sobre os seres vivos. Então, tenhamos em mente que o meio ambiente ele é muito mais abrangente do que, né, esse pequeno, né, pedacinho que nós aprendemos desde lá a escola, né? Então, o primeiro passo que nós temos que ter para poder ter grandes ideias para mudar o meio ambiente é conhecer de fato no que consiste o meio ambiente. Você também, toda vez que a gente fala de meio ambiente, tenho certeza que vem na imagem, né, vem na cabeça algumas imagens como essas que seguem. Não de um ambiente como nós gostaríamos que fosse, mas da realidade que nós encontramos lá fora. Então, dadas, né, todas essas problemáticas que nós temos ilustradas aí, faz cada vez mais necessário a realização de projetos voltados para o cuidado, para a recuperação do meio ambiente. E espero que nessa breve conversa que nós vamos ter, na verdade aqui é um monólogo, né, que nós consigamos então chegar a algumas conclusões e até mesmo repensar a maneira de fazer nossos projetos de meio ambiente. E essa questão, gente, ela já é mais antiga um pouco, né? Só para a gente poder ver um pouco mais da importância de cuidar do meio ambiente, também isso se encontra dentre os 8 jeitos de mudar o mundo, que foi proposto lá nas metas do milênio, na cúpula do milênio da ONU, no ano de 2000. Nós podemos observar aí que a 7ª meta, né, ela consiste em qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Somada a isso, neste ano de 2020, o Rotary Internacional também divulgou que adotará como 7ª área de enfoque do Rotary, né, a categoria de meio ambiente. Então, só para vocês terem uma ideia, nos últimos 5 anos, o Rotary Internacional destinou cerca de 18 milhões de dólares em subsídios globais para projetos voltados para o cuidado com o meio ambiente. E a partir de agora, criando-se essa nova área de enfoque, nós teremos ainda mais possibilidades para desenvolver projetos que realmente vão causar grandes impactos em nossa sociedade. Mas tal se a gente fugir também um pouquinho do convencional? Lembrem-se aí que eu falei agora há pouco do conceito de meio ambiente, que ele é muito mais abrangente. Um projeto ambiental convencional busca novas formas de se relacionar com o meio ambiente através de ações ambientais. Por outro lado, né, uma coisa que não foge muito da nossa realidade, nós temos os projetos sociais, que são projetos que visam a melhoria da qualidade de vida, e isso inclui também, gente, a melhoria do meio ambiente, porque nós, seres humanos, somos parte ativa do meio ambiente. E aí eis que surge, então, né, uma grande área, que é a área dos projetos socioambientais. Então, a partir de agora, quando você for pensar em um projeto de meio ambiente, pense também na parte social, porque a partir do momento que você cuida das pessoas, você cuida também do meio ambiente. E certamente um projeto de meio ambiente que envolva pessoas, ele certamente provocará grandes impactos. Só para a gente conversar mais um pouquinho, né, eu trouxe aqui então um pouquinho de definição sobre projetos socioambientais. Né, são projetos que buscam a interação dos indivíduos para com o entorno. Visa, dentre algumas perspectivas, a proteção da vida, dos atributos bióticos, né, que são todas coisas vivas, e também dos abióticos, bem também como dos bens culturais. Os projetos socioambientais também, eles perpassam, né, pela conscientização e disciplina de todo o processo que envolve ocupação, utilização do meio,
produção e manejo de resíduos. Nós temos que nos lembrar do seguinte: um grande projeto ele deve seguir algumas etapas. Aqui eu vou falar muito brevemente, porque em um outro momento isso vai ser apresentado, mas lembre-se que todo projeto, principalmente questões de meio ambiente, é necessário que haja, primeiro, um diagnóstico socioambiental, para entender qual que é o problema, né, quais são as causas e as consequências que ele traz. Depois de encontrar qual que é o problema, nós devemos então pensar num plano de ação. O que e como será feito para resolver este problema que foi levantado. O terceiro passo é contar com os stakeholders. Né? O que são os stakeholders? Isso, né, nada mais é do que envolver pessoas da comunidade para poder participar de todo o processo, porque isso gera engajamento. E engajamento na realização de um projeto é garantia que esse projeto vai ter sustentabilidade. E claro, após a implementação deste projeto, é necessário que haja uma avaliação e um acompanhamento para poder tanto ver coisas que podem ser melhoradas, bem como ver também a efetividade do projeto, para que em ações futuras nós não nos deparemos com os mesmos erros e que também nós possamos pensar em novas soluções, caso as soluções pensadas inicialmente não tenham sido tão efetivas. E caso você esteja se perguntando, nossa, mas falou tanto de ampliar horizontes, mas eu estou sem ideia para projeto. Eu trouxe aqui agora algumas temáticas que você pode se inspirar. Nós podemos fazer projetos que tratem então da poluição, evitando todo tipo então de poluição, seja nas águas, seja poluentes, né, gasosos, atmosféricos. Podemos pensar projetos voltados para o lixo, tanto para a questão de separar o lixo orgânico do reciclável, bem como também implementar medidas que, né, peguem esse lixo reciclável e transformem-o. Pense, por exemplo, uma cooperativa que é capaz de reciclar o material e transformar isso em renda, colocando comida dentro da casa de algumas famílias. Isso também é cuidar do lado socioambiental. A questão do consumo, usar conscientemente a água e outros recursos que nós temos, que são finitos. Prevenção, seja prevenção de desastres ecológicos, prevenção de queimadas, prevenção de acidentes, porque nós também estamos cuidando da vida. Tem a área da energia, né, que é uma área que urge, né, mais atenção. Cada dia nós devemos que repensar o nosso consumo energético, bem como também pensar novas fontes de energia. Questões dos produtos industrializados. Eu acho que eu nunca nem vi projeto voltado para essa área, mas sabe-se do mal que alguns produtos industrializados fazem. Então, incentivar o consumo de alimentos orgânicos ou promover também o plantio de alimentos orgânicos é uma boa área a ser explorada. Nós temos aí também a questão dos transportes, né, que é a utilização de transportes alternativos e menos poluentes. Por fim, né, as temática dos materiais verdes. Seria um emprego de materiais que sejam menos prejudiciais ao meio ambiente nas nossas atividades do dia a dia. Então, aí são algumas sugestões de temáticas, mas além dessas, existem tantas outras que, se eu for listar aqui, a gente vai ficar um bom tempo falando sobre esse assunto. Mas também não é preciso inventar a roda, né, gente? Que tal, né, se seu clube estiver aí precisando fazer projetos de meio ambiente, porque sente-se uma carência de fazer projeto para o meio ambiente, comece por uma coisa simples, né? Planta uma horta, por exemplo. E aí vem sempre uma perguntinha, né, que as pessoas às vezes falam: "Ah, mas vou plantar horta, a horta vai mudar o mundo?" Não, com certeza, horta não muda o mundo, gente. A gente sabe que o nosso problema, eu mostrei algumas imagens aí, ele é muito mais complexo. O que muda o mundo de verdade é a nossa capacidade crítica, nossa capacidade de questionamento e a nossa criatividade. Pense nessa horta simples que você vai plantar, mas pense agora olhando um pouquinho fora da caixa. Quantas possibilidades poderiam ser exploradas? Por exemplo, você poderia mobilizar uma população para poder chamar a atenção do poder público para determinado local em que você fizer o plantio dessa horta. Talvez você possa também trabalhar outros temas relacionados ao plantio. Né? O plantio vai ser apenas um pano de fundo. Se for uma escola, esse plantio pode então estar voltado para a discussão sobre alimentação saudável,
a redução do consumo de produtos industrializados. Na aula de ciências, pode-se inclusive trabalhar um pouquinho sobre o ciclo da água, o ciclo dos nutrientes na natureza. Já pensou? Uma aula sobre o ciclo do carbono numa horta que as crianças estão plantando, vai produzir um alimento ali saudável para a hora, né, para a hora do lanche? Então, por mais que a ideia seja simples, a grandeza e o impacto que ela vai causar depende apenas da criatividade e da nossa capacidade, então, de explorar o assunto. E agora, gente, eu vou trazer algumas dicas para um bom projeto. Primeiramente, formate seu projeto de maneira que ele seja sustentável. Lembre-se que a sustentabilidade, ela se basa em 4 pilares. Tem um lado econômico, o lado cultural, o lado ambiental e o lado social. A sustentabilidade, ela depende desses 4 fatores. No lado social, por exemplo, tente envolver pessoas da comunidade para que elas abracem o projeto, são aqueles stakeholders que eu falei agora há pouco, né? Se essas pessoas do local onde o projeto for realizado elas estiverem engajadas, o projeto ele tem uma grande chance de dar certo. Utilize de consultoria técnica sempre que possível, pois nem sempre há uma pessoa no clube que ela é capacitada para lidar com questões de meio ambiente, né? Então, é importante que você procure uma ajuda para lidar com o problema que foi levantado. Estabeleça parceria, seja com o poder público, seja com a iniciativa privada, para que você tenha ainda mais apelo para a realização do seu projeto, para que ele tenha ainda mais força. Opte por realizar projetos com potencial apoio da comunidade local. Não adianta nós praticamente inventarmos um problema para resolver. Por isso que é importante o diálogo com a população para levantar qual que é o problema que existe em determinado lugar e que a comunidade ela abrace a ideia, senão não vai para frente. Vai ficar um projeto dependente do seu clube para que ele continue. Dimensione seu projeto de acordo com o problema. Então, não resolve ter, né, grandes projetos para pequenos problemas, nem ter também uma ideia, um projeto tão pequenininho para um problema que é talvez muito grande. E por fim, né, reforço que é para poder pensar fora da caixa, né? Por mais que a gente parta de ideias simples, nós devemos sempre pensar fora da caixa, sair daquilo que é convencional e pensar soluções efetivas para problemas que são reais. O momento da mudança, gente, é agora. Por isso que eu venho fazer esse convite. Vamos começar? Agradeço por terem prestigiado esse breve momento que nós tivemos aqui. Espero ter contribuído para que o seu clube ele repense os projetos ambientais. Deixe aí os meus contatos. Eu sou Leandro Pablo, sou associado ao Rotaract Clube de Mariana, do distrito 4521. Tá bom, gente? Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade.